Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. 51:5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu quero na Bíblia atualizada. Desde que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe? Isso aí. Então, a Bíblia atualizada diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, primeira coisa para fundamentar, para você tomar posição e atitude para frente, você tem que conhecer quem você é. E a gente precisa entender o estrago original do pecado no homem. Ele foi uma lepra. Isaías diz que nós estamos chagados de lepra, do alto da cabeça aos pés. Então, essa é a condição do homem. Então, essa é a condição do homem. Êxodo capítulo 20, aí nós vamos entrar capítulo 20, versículo 5. Quando Deus fala sobre a transmissão geracional da iniquidade, ele diz: eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Os estudiosos de hoje atribuem isso a uma maldição hereditária, e não é. É a causa do pecado. Então, quando você fala de uma maldição, tá? Você está aliviando o estrago que o pecado fez. Isso é transmitido pelo DNA nosso para os filhos. Por esta razão, Jesus não pôde ser gerado pela parte física, porque essa iniquidade entraria nele. E para cumprir o propósito de Deus, tinha que ser um homem criado com a fragilidade nossa, mas sem pecado. Então, todas as crianças que nascem, elas nascem em iniquidade, porque isso está na corrente sanguínea. Ninguém fica livre, só o sangue de Deus. Você que é doutor em medicina, não, porque eu tinha meus questionamentos quando era jovem sobre o pecado, a transmissão do pecado. Eu falava, mas se não, Jesus nasceu do Espírito, mas foi gerado em Maria, Maria tinha pecado. O pecado é transmitido pela corrente sanguínea, né, DNA. Só que a criança, ela fica envolvida e não participa do sangue da mãe. É ou não é? Aí eu falo o seguinte, depois que eu li isso, quando Jesus criou a mulher, o ventre da mulher não criou para o marido, criou para ele. Porque ele já sabia do projeto. Por isso que quando Jesus faz uma promessa da redenção, ele faz a mulher da sua semente e não na semente do homem, porque o homem transmite o pecado, ela veio para o gênero. Então Davi está dizendo, em pecado, em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe.
E a gente começa a olhar que no Salmo de Davi, 51, tem a palavra pecado, iniquidade e transgressão. Todas elas são distintas entre si, não é a mesma coisa. Quando nós não entendemos, tá? E a gente joga tudo dentro de um balaio como se fosse a mesma coisa. Iniquidade é algo que é transmitido. O pecado, a palavra no grego, armatia, é errar o alvo. Paulo diz, se não há lei, não há transgressão. Pecado. Ele tem uma versão que fala pecado. A atualizada minha fala pecado. Então, por isso que a Bíblia diz que o pecado reinou até Moisés. Quando a lei é dada, aflora. Porque a lei fala, não mate, não roube, não adultere. E o homem, por sua consistência frágil da iniquidade, é quase que impossível fazer isso. A iniquidade debilitou totalmente a estrutura do homem. Eu não estudei ainda, eu vou aprofundar sobre a mente humana. Veja, quando eu vejo, um dia desse eu estava olhando, ouvindo, uma pessoa, um neurologista, dizendo sobre a mente. Ele diz que a mente é muito especial, a comunicação entre os neurônios, o trabalho, a combinação que faz. Não deve saber muito sobre Não, isso. ela é psiquiatria. Não, ela é psiquiatria. Tá? Mas tem que estudar muito. Tem que gente, estudar. também. Mas ele diz que há alguma coisa nessa mente. E eu fico olhando a criação de Deus. Deus fez o homem perfeito. Se há alguma coisa, é o pecado. Então, Deus não ia fazer um ser com alguma deficiência. Porque os neurônios, eles geram transmissão, conexão, tipo um computador. Tá? Todo ramificado. Um neurônio, bilhões. Dizem que a gente só usa 10% do que pode 10%. oferecer. Não, já pensou? O homem faz o que faz? Albert Einstein, com aqueles 9% que ele tem na coisa, ele começou, desenvolveu a teoria da relatividade, construiu a bomba atômica, mas hoje o arsenal que eles têm de ogiva destrói o mundo umas 10 vezes. Não deixa ninguém. Quem que fez isso? Somente o humano. Com esse 9%, hein? E com esses 9%, o homem tenta dar nó em Deus. Eu gosto muito desse salmo e fico observando que aqui, por exemplo, Davi, ele reconhece, ele começa, tem misericórdia de mim, né? Oh, que eu sou pecador. Aí vai lá no 5, ele diz, eu reconheço que eu sou pecador, né? É igual um filho com a gente mesmo. Não, tá certo, eu reconheço, eu sou pecador. Aí no 10 ele diz, ah, Deus, mas o Senhor pode, crie em mim um coração puro, né? Agora, o Senhor pode. Ele tenta dar um nó, ele é um homem... Olha, quanto tempo Davi passou com o pecado? Sei lá, 1 ano, 2. Mais de Um um ano. ano. Mais 1 ano. Porque a criança, ele chora por ela 9 meses ali no mínimo. Depois disso que ele foi confrontado por Natan. Ele teve tempo. E aí, quando ele faz o Salmo 32 e 38, ele fala, os meus ossos moeram quando eu não confessei.
No 38 ele fala: durante a noite eu rolava na cama de um lado para o outro e não pegava no sono por causa do pecado. E assim mesmo, se eu não fosse confrontado, o negócio ia embora. Uma outra versão, além de ossos moeram, é como que é? 32? Salmo 32 e 38. São os salmos que ele no 32 ele começa: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado e suas transgressões são cobertas. A minha versão fala: envelheceram os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E assim mesmo a pessoa você não vai ser confrontado pelo profeta. Tá? E aí você vê, essa é a estrutura que a iniquidade coloca num homem que era segundo o coração de Deus. No 38:3, o pastor fala: não há parte na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Então há uma consequência terrível. Tá? O pecado é que a gente não entende a gravidade disso. E eu sempre digo o seguinte: o que é que você mais tem nojo na sua vida? O que te causa repugnância? De barata. Barata? Então, mas até eu me assusto. Eu também me assusto. Basta ver uma carniça, dizem que a pior decomposição é humana, né? Diz que fede com força. E eu vejo o seguinte: o pecado para Deus é isso. É algo que causa repulsa ao Senhor. E nós fomos gerados dentro dessa concepção. Aquela estrutura que Deus criou o homem, apesar de ser humus, humano, ver do pó, mas nós temos a essência dele. Tanto é que Adão participou de toda a influência dos animais. Ele deu nome porque ele era perfeito diante de Deus. No momento que ele vira as costas para o Senhor, é instalado nele, porque a iniquidade tem origem em Lúcifer. É isso que a gente deve entender. 28 e 15 de Ezequiel disse a origem, diz: formoso eras, mais do que todos. Ele andava sobre pedras preciosas. Ele fazia até que se achou iniquidade no teu coração. A iniquidade vem de lá. Um ser mais lindo. Tá? Ele deixou subir o orgulho, ele gerou a iniquidade no coração. Quando ele faz a proposta para o casal lá no Éden, essa iniquidade dele transmite. Por isso que nós herdamos, ela tem origem. Deixa eu ver esse pedaço aqui, amor. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então, você começa a entender a origem da iniquidade em Lúcifer. Quando há obediência à voz de Lúcifer lá no jardim, a iniquidade é transmitida ao homem. Logo, todos nós, por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Quem quer anotar? Romanos 3:23. Então, essa coisa passa na nossa vida por causa da primeira desobediência. No capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, a Bíblia diz: tinha
Adão 130 anos quando gerou Sete a sua imagem. Não foi mais a imagem de Deus. Foi a imagem de Adão, caído. Então todos nós pegamos esta transmissão da iniquidade. Isaías 48:8. Ele diz que nós somos contaminados, depravados desde o ventre. Não é isso? A minha mãe, 48:8. É. Tu nem ouviste, nem as conheceste. Nem tampouco antecipadamente se abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfeitamente. Era chamado de transgressor, desde o ventre materno. Era chamado de transgressor, agia perfidamente desde o ventre. Então, nós temos uma situação depravada por causa do pecado. Então, ninguém. Quando você olha Romanos capítulo 3, versículo 12 a 15, ele fala: olhando dos céus à terra, não vi ninguém justo, ninguém que prestasse. Então Deus olha, procura alguém e não acha. Que tivesse um coração reto, não acha, por causa da iniquidade. E como a gente, só através do Espírito Santo, da nova vida, da renovação, como que a gente consegue se ver livre de tanta coisa ruim? Não consegue. Consegue. Senão Deus não fosse, Deus não seria um Deus justo, né? Onde abundou o pecado, Superou o superou a graça. Graças a Deus. Só através então do Espírito. Agora, com este resquício que nós muitas vezes não depuramos, nós falamos aqui recentemente sobre um copo bem lavado. Uhum. Você pode lavar e pode deixar alguma mancha. E essa mancha muitas vezes impede você atingir o ponto que Deus queria. Porque as coisas de Deus, a recriação de Deus é perfeita em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 24, eu só vou antecipar, mas eu quero estender um pouco mais sobre a depravação. Ela fala que nós fomos criados em justiça, procedentes de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Nós, na realidade, que não prestamos. É verdade. Hein? É verdade. É porque, veja, se eu não entender o princípio, eu fui gerado, concebido em pecado. E isto entranha na nossa natureza. Agostinho chamava isso de pecado original. Porque toda a tendência, Ana Clara quando nascer, quando ela começar, não faça isso, Ana, ela vai olhar, você virou as costas, ela vai pegar. Tá entendendo? Vai fazer olhando ainda. Porque essa é a natureza. É tão interessante, minha sobrinha, ela com 3 anos de idade, ela já sabia que era errado. Aí ela se errou, se procedeu mal com a prima dela. Aí minha irmã falou assim, pede perdão pra ela. Ela ficou assim mesmo, Não, um lado. Aí difícil. depois, ela pede perdão. Aí depois ela fez assim, desculpa, gente, bem baixinho. Então, essa coisa está entranhada na nossa natureza. Coisas chamam isso de maldição hereditária. E a Bíblia define que é iniquidade. Esta é a força que nos aprisiona, nos enfraquece diante de Deus.
Capítulo 2 de Efésios, versículo 3. Diz que nós fomos gerados em ira, debaixo da ira de Deus. Pode ler? Pode. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, Sendo e éramos por por natureza natureza filhos da ira, como os outros também. Então, isso estava em nós. No 4:17 de Efésios e 18 fala que nós fomos cegos, com a mente entrenecida, cegos da visão. E você conversa com pessoas cultas, você vê que elas são cegas para as coisas de Deus. Elas não sabem a origem, elas não sabem que elas precisam de uma libertação. Porque 4:4 de 2 Coríntios diz que o Deus do século cegou o entendimento das pessoas para que eles não vejam a verdade do Evangelho. Então nós vivemos aqui, eu preciso reconhecer, para ter uma vida e saber do resultado do trabalho de Jesus na cruz, eu preciso saber qual a estrutura. Capítulo 7, versículo 18 de Romanos, vamos ler. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então ele está dizendo que na carne, na estrutura carne, a gente tem que definir também carne e corpo. A Bíblia diz que o meu corpo tem que ser santo. No grego, o corpo, a palavra é soma. Tá? Essa estrutura, ela vai ser transformada. O corpo do pecado em corpo de glória. A carne não. A carne é sarquis. E a Bíblia diz que na minha carne não existe bem nenhum. Jesus diz que ela é fraca, é frágil. Veja, a contaminação do pecado enfraqueceu esta estrutura. E eu não tenho nada que provenha dela que seja boa, está na Bíblia. Por isso que quando Paulo fala sobre obras da carne e fruto do Espírito, obras da carne você não precisa fazer força, deixa a vida te levar que você produz. Tá? Porque está nela. Agora o fruto você tem que se preparar para gerar fruto em você. Tem que se viver na dependência do Espírito, porque o fruto é do Espírito. Então, eu conhecendo essa estrutura, eu não posso brincar. É aí que está muitas pessoas caindo na igreja, porque ela não tem o conhecimento da estrutura. Essa estrutura é podre. E quer brincar. E aí cai. Por quê? Mas ele pregava tão bem, ele falava tão bem. Caiu. Porque ele não entendeu que a estrutura nossa é podre, é fraca. Não tem força. Se você não estiver abrigado em Cristo Jesus, você não consegue. Tem uma estrutura podre. Está na Bíblia. Eu estou mostrando vocês através dos versículos da Bíblia. No 7:23, ele diz que existe no nosso corpo uma lei. Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Tem uma lei, a lei do pecado. Então você produz pecado sem sentir, por causa da estrutura. Então eu tenho que entender. Tá? Mas você produz e não sente se o Espírito não habitar na sua vida. Olha,
nós vamos chegar lá, mas eu vejo o seguinte: há uma falácia no meio evangélico, é isso que tem que tomar cuidado, que nós atribuímos pecados contra o corpo, prostituição, adultério e lascívia, e não é. Pecado é consequência da iniquidade. Iniquidade tem a ver com desobediência, e todos nós temos uma tendência muito grande de relativizar aquilo que Deus não relativiza. Você não transgride, você não adultera, mas você fala mal, você é ira, você é briguento, você é linguarudo. Você julga. A Bíblia diz: quem tais coisas pratica não vai herdar. Simplesmente não vai herdar. Aquele que prostituiu, levou uma mulher ou adulterou, traiu um ou outro, com aquele que fala mal, maledicência, qual a diferença? Os dois vão para o mesmo lugar. Só que a gente não. Pra gente, a gente ameniza isso. Eu não falo. Eu nunca desejei mal, mas você fala. Mulher, ontem eu quase falei isso no casamento. Graças a Deus que você não falou. Porque a diferença da mulher para o homem. Você tem duas mulheres, chega a terceira, ô fulana, beijinho pra cá, você tá linda. A hora que ela vira as costas, um bucho, não, tá gorda. Não, senhor, eu não concordo. Mulher, Eu não concordo com isso. Se ela não tiver temor a Deus, ela faz isso. Mas se ela tiver, ela não vai fazer. ela não é. A mulher fala assim, ela, você tá uma linda. Como que você tá? Ela virou as costas. Amor a Deus. Tem um Porque vê na outra personagem pessoa. chamada Nas Garras da Patrulha, sei lá, no Ceará, que é um chamado Coxinha. Muito feio falar Não estou falando que as mulheres façam isso, não. Estou concordando plenamente com o pastor, não. Que os homens também fazem. Mas esse tal de coxinha é assim, rapaz. Encontra a pessoa lá na frente, o cara endeusa ali. Deus, é isso aí. Virou As as costas. pessoas falam, sai ele primeiro e fala carniça. Nossa. A gente não pode ser assim, né? Não, mas isso é natureza da mulher. Estou falando, a diferença. Não. Eu não concordo. A natureza da mulher e do homem. Para Deus não tem homem e mulher. Eu estou falando no popular. Você vê por aí, no popular, a tendência da mulher é essa. O homem ele olha única e exclusivamente. A mulher ela olha um todo, né? Então ela olha, ela consegue. Ela fala que é linda, mas virou as costas, olha lá, a gordura sobrando do lado, olha lá. Às vezes o homem é mais original, né? Nossa, você tá gordo, você tá magro, já fala o objetivo dele. Mas Isso é para nós, isso é para quem fala. então, essa natureza fraca, eu preciso entender ela em todas as dimensões da Bíblia, tá? Porque não existe mal nenhum na nossa carne. E aí, bem nenhum. Se eu olho e separo o pecado e os outros eu permito, eu corro risco também. Então essas coisas têm que ser muito sérias na vida do crente, tá? Eu tenho que me purificar de todas as coisas. E o pecado é tão sério. Tem um texto em Tito 1:15 que diz: todas as coisas são puras para os puros. Como nós somos contaminados, nós julgamos tudo segundo a nossa conveniência. Então, o que para mim, à luz da Bíblia, é puro, para o outro, segundo a mente corrompida, não é. E aí vem um problema do julgamento. Eu tenho que ser puro. Deixa eu ler aqui, amor. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. A Bíblia, no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado gerou o quê? A morte.
e a morte passou a todos os homens. Se não me engano é 15 ou 19, diz que por um homem também Saiu. tá? Bem aí. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Justo. Feito justo. Com esse dilema todo que Deus É 5, sabia. 19. Quando você olha no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, capítulo da queda, Deus propõe ao homem um remédio para esse mal. Ele fala: da semente da mulher vou levantar um que vai pisar as cabeças da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. E em João 3,16, Jesus fala isso. Quem é que sabe? Qual é a finalidade da vinda de Jesus a este mundo? Deus da glória, que se desfaz, assume a nossa natureza para nos voltar a Deus. Esse homem que foi gerado em pecado, que a dureza do coração é desde o ventre, um homem depravado desde o princípio, cego do entendimento, Deus manda a solução. Se você não entender a sua condição e o que é feito, aquilo que Deus quer de nós. Quando Jesus vem, Romanos 8:3, uma pessoa leia aí. Você tem a Bíblia NVI aí, né? Não tem, Débora? Tem Porquanto várias versões. o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então vamos lá, você tem a linguagem de hoje, o NVI? Vê se é essa daqui que o senhor está querendo. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Pensei. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Tem outras. Tem. Essa aí é a que leu. Veja. É a mesma? É. Não tem alguma palavra Veja o que Paulo está dizendo. Que a estrutura humana de Jesus foi a mesma nossa. O senhor quer na versão de hoje? Pode ser. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Aí você entendeu melhor, não entendeu? Ele veio na nossa natureza pecaminosa somente, sem pecado. Então, toda possibilidade de pecar Jesus tinha, mas não pecou. Tinha estrutura, né? A estrutura dele, veja, quando Deus criou Adão, Deus fez um homem perfeito. A estrutura dele era diferente da nossa. Era do humus, mas ele não tinha essa natureza que puxa para baixo, que Jesus teve. Para mim, Adão era superior à estrutura de Jesus, na sua natureza, na sua consistência física, da sua natureza carnal. Ele que permitiu e estragou o resto. Hoje você, sem pensar, se você não fizer um esforço, você peca. Pega até dormindo. Por causa da natureza. Então eu preciso me revestir de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio assim. Essa linguagem de hoje fala, claro, ele veio assim. Para quê? Para que nessa natureza ele vencer a carne, vencer o pecado e mostrar para nós, você pode ser vencedor. E aí,
Você encontra um monte de pessoas, mas eu sou humano. Jesus também era igual a nós, só que ele decidiu não pecar. É, gostam também de falar assim, mas eu ainda não tenho o corpo glorificado. Nem Jesus tinha. Não tinha. Nem Jesus tinha. Nunca vai Então, ter, né? Nunca vai ter. Então é essa mentalidade que está entrando na nossa vida. Por isso você vê uma igreja dentro aqui, outra igreja lá fora. Eu já passei pela igreja. Por que desviaram? Porque não entendeu o propósito de Deus. Deus nos deu condição. Deus deu o remédio, dando o seu filho. Tudo que nos era prejudicial à nossa vida, a Bíblia diz que ele cravou na cruz para que a gente tivesse vida. Uma das coisas que me chama muito a atenção quando eu leio o Novo Testamento é o tanto que Jesus orava. E deixou seus discípulos e subiu para orar. E foi para não sei para onde e foi orar. Aí eu fico pensando, como que nós, muito diferentes, fracos, a gente não ora o tanto que precisa. Aí não dá conta. Tem... A gente conversou sobre isso, né? Café da manhã nós falamos O fundamento da base está lá em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, no partir do pão, na oração e na comunhão. Esses são os 4 pilares fundamentais da vida cristã. E como a gente sabe que nós estamos no campo de batalha, numa guerra, que do outro lado da trincheira tem um inimigo, bem armado, bem estruturado. Apesar de ser inimigo, ele tem uma estrutura hierárquica muito bem estruturada. Principados, dominação, ele tem lá. Por que o crente não gosta de ler Bíblia? Porque o inimigo não deixa. Por que o crente não gosta de orar? Porque o inimigo também não deixa. Agora, por que o crente, ele pega um filme, ele passa 6 horas olhando a televisão, uma boa, e sai dali contando todo o filme, tintim por tintim. Pega a Bíblia, você pega amanhã, pergunta a ele, cadê? O cara não sabe. Exatamente. Aonde está o problema? É que a gente não enfrenta o adversário como deve enfrentar. Se você tem prazer de passar 6 horas assistindo o filme, depois você conta. Eu tinha um colega que ele gostava de contar essas coisas no mínimo detalhe. Você pergunta a história da Bíblia para as pessoas, ninguém sabe. O professor de escola dominical não sabe. Isso é ciência. O neurologista disse, todos nós temos capacidade de memorização. Nós temos uma mente seletiva, memorizamos aquilo que queremos, que achamos importante. Você não memoriza porque a Bíblia não é importante para ele. E para a memorização, você precisa de algum conhecimento básico para você conseguir alicerçar um conhecimento mais... Aí eu acho que muitas vezes falta esse básico também, que aí você não tem onde fixar, porque às vezes você quer dar um alimento mais com substância, e o básico, eu já fui de muitas denominações, e o que eu percebo, nossa, muitas, mas assim, de algumas. E o que eu percebo nesse sentido, ou flerta com uma graça barata, ou flerta com, eu vou fazer tudo pelo meu esforço. Eu acho difícil esse equilíbrio olhando hoje as denominações que tem, principalmente se a gente for olhar muita igreja que tem muito jovem, aí flerta mais com essa questão da graça e tudo. Mas aí, eu não lembro aonde que tá, né, pastor? Eu nunca lembro. Mas aquele do que o reino de Deus é conquistado com esforço e... É assim mesmo, não é? O reino de Deus é conquistado com muito esforço. Muito esforço. E daí é isso que a Lia falou, da oração. Foi a aula e de tudo mais. quinta-feira. Foi a aula de quinta-feira. Por que o Josué não entrou lá e eles não tomaram toda a terra, não lutaram por ela? Se acomodaram. Quinta-feira eu falei sobre a conquista. A Bíblia diz no capítulo 13 de Josué, dizendo assim, Josué já velho, Deus falou, olha, você está velho,
fardo de dias e ficou muita terra para conquistar. E Deus tinha prometido toda a terra. E eles não conquistaram toda a terra. Agora, a falha está em Deus ou no homem? A promessa de Deus a Abraão não era toda a terra. E por que não conquistaram? Porque à medida que eles foram tomando posse, foram se acomodando. Aí você traz para a vida espiritual. Nós temos que conquistar o nosso coração, examinar a nossa vida. E isso tem conquista. E toda conquista, você tem que enfrentar inimigo a inimigo, até botar abaixo. Só que nós estamos rodeados do inimigo. Ele coloca Neemias, quando ele foi restaurar Jerusalém, ele encontrou lá Tobias, Sambalate e Gesem. E eles quiseram tirar ele do foco. Ele não saiu. Não posso ir com vocês. Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. E ele orava, pegava a arma numa mão e a restauração na outra. Nós não temos a arma na mão, o inimigo vem, você fracassa. E aí você vem para a igreja com o coração sujo e não conquista o seu coração. A Bíblia diz, é do coração que procede, tá? Mateus 15, 19. É do coração que procede os maus pensamentos, os desígnios. Se você não limpar o coração, você tem muita coisa para conquistar, igualzinho o povo de Israel não conquista. Tá? Por quê? Porque nós não temos aplicação na palavra, trazer para a palavra. No Salmo 51 que lemos, no Salmo 51, 5, mas no 51, 6 diz, Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama que a verdade, a palavra entre no nosso coração, não fique na cachola. Isso é questão nossa. Deixa eu ler aqui, amor. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, tudo sai do coração. Falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Então, se você não conquistar estas coisas, você não será verdadeiramente livre. Então nós precisamos. E aí quando você vem para cá, quando Jesus, ele assume a nossa estrutura. Veja, irmãos, quando eu olho, é isso que é estarrecedor. O Rei da Glória, o Criador de todo o universo. Paulo em Filipenses diz que ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele assume a nossa forma. E na nossa forma, ele começa de uma forma tão humilhante. Nós comemoramos o Natal. Achamos uma festa bonita, mas o que isso representa? O Criador, que mora acima de tudo, no meio da glória. Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Jesus abriu mão de tudo isso para nascer num curral. É grave. Então essa estrutura que nós temos que começar a pensar o que Deus fez em nosso lugar. E aí, na realidade, o que eu estou querendo falar é do desenvolvimento cristão. Mas eu fiz esse pano de fundo para você entender que Deus nos promete vitória, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta. Crente que fica de braço cruzado querendo a vitória não vai ter, irmão. Por que o povo não conquistou toda a terra que Deus prometeu? Porque cruzou os braços. Por que você não conquista o seu coração? Porque você cruza os braços. Quanto tempo você passa? Quanto tempo você perde? Qual é o seu pensar? Qual é a sua estrutura de pensar na palavra, na grandeza da palavra, naquilo que Deus fez? Quando você começa a meditar na palavra de Deus, Salmo 39, 3 diz, o meu coração pega fogo. Se você não se ocupar com as coisas de Deus, você vai
Minha mãe dizia que mente vazia é oficina do capeta, né? Ela... É verdade. É verdade. Mateus 11, 12, desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força. A força. Os que usam a força se apoderam dele. Só que usa a força se apoderam dele. Então tem que ter esforço. Não tem jeito. Qual é o grande problema hoje? Conhecimento. Nós não temos desejo de conhecer profundamente o Senhor. Vamos ler Colossenses 1, 9 a 12. Agora que vamos começar a lição. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Até quando? Até o 12. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Veja, ele diz que nos fez idôneos, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Agora, eu não quero resposta, mas são coisas que nós temos que fazer. De vez em quando você tem que fazer algumas perguntas para você. O seu viver agrada a Deus? Nós levamos uma vida cristã assim. Frequentamos a igreja e achamos que isso é suficiente. O que eu faço como cristão agrada a Deus? Deus me chamou com um propósito. Está lá em Romanos 8 e 29. Qual é, Denise? Parecer com Jesus. Separem. Poxa, vocês que fazem o discipulado têm que saber de cor. Aquele que chamou, predestinou para que nós... Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Conforme a imagem. Veja o propósito de Deus. Aquele que chamou também predestinou. Antecipadamente ele nos deu uma destinação. Parecer com Jesus lá da eternidade. Se você olhar capítulo 1, versículo 4 de Efésios, fala que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para viver uma vida santa e irrepreensível em amor. Então é um propósito que Deus tem. E eu preciso entender este propósito de Deus para agradar a Deus. Se eu não entender, eu vou levar uma vida cristã meia boca. E não é isso. Não. Olha, o que Jesus sofreu por nós, humanamente, não existe ninguém que sofreu como Jesus sofreu. Está aqui a psiquiatra. Só a psiquiatria define a hematose. Esse termo? Do suor de sangue. Só a psiquiatria. A angústia interna. Jesus padeceu isso. Só Lucas que fala isso porque ele era médico. Os demais não dizem. Tá? Esse fenômeno ocorre e você não vê na história alguém passando por uma aflição tão grande como Jesus passou por causa dos nossos pecados. A mão de Deus estava sobre ele, trazendo juízo. Isto que aconteceu lá no Éden precisava ser punido, e Deus puniu no seu Filho, em Jesus. Então eu preciso tirar vantagem disso. O que Jesus passou não foi pequeno. Então por que você não avança na caminhada? Desfrutar mais dele. Porque ele já fez. Você não precisa pagar. Você não precisa carregar uma cruz. Você não precisa andar de joelho, esfolar o joelho para... Você não precisa fazer nada disso. Só tomar posse pela fé. Jesus fez, eu vou honrá-lo com a minha vida, fazendo o que agrada ao Senhor. Essa é vida cristã. Mas se você não entender quem você é, a podridão que você é,
pelo pecado, e o que Deus propõe de remédio, trazendo Jesus, você não vai avançar. Você vai caminhar aquela vidinha morna, medíocre na vida. Deus é pleno, Ele quer que nós desfrutemos plenamente dEle. Então Ele diz, Paulo que está orando para a igreja de Colossos, que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Ele faz uma oração para que fossem tomados do conhecimento. O conhecimento de Deus, da vontade de Deus está aqui. Se a gente não ama a palavra, você não vai ter conhecimento. Se você não propor ter um estudo sistemático da Bíblia, irmãos, não é só ler a palavra. A gente está desafiando vocês para ver se com essa repetição de leitura vocês consigam gravar alguma coisa, mas é difícil, né? Cada hora que eu pergunto para o pessoal, já li 10, 15 vezes. A história da Bíblia, ninguém consegue me ajudar. Parece que lê e esquece, comeu casca de queijo. Minha mãe que dizia isso. Casca de queijo? Minha mãe fala. Não ouvi, não. Nunca ouviu? Não. Minha mãe era mineira, né? E ela dizia que quando esqueceu, menino, fez isso, você comeu casca de queijo? Aquele queijo grosso, né? Mas a Bíblia é para você amar profundamente. O tesouro está aqui. Tá? A Bíblia, Paulo diz que todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento está em Jesus. Você precisa conhecer Jesus. E aí ele diz o seguinte: veja, ser tomado disto e do entendimento espiritual, inteligência espiritual. Hoje se fala muito na inteligência emocional. A Bíblia mostra um caminho muito mais excelente quando nós tratamos das coisas espiritualmente. Inteligência emocional se baseia Na Bíblia. Na Bíblia. Tá? Inteligência na Bíblia. Então, essa percepção. Jesus é o maior fonte. Essa percepção, quando você se aproxima, lá está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não entende o espiritual, porque eles se discernem espiritualmente, mas o espiritual entende tudo. Então, à medida que você amplia o conhecimento de Deus, você vai ter uma percepção diferente da pessoa natural. Você está na frente. E lá no 15 fala, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Então, Paulo faz uma oração querendo que os crentes fossem tomados do conhecimento e tivessem essa percepção, inteligência espiritual, para que nós pudéssemos, de fato, agradar, viver uma vida para agradar a Deus. Isso tem que estar no coração nosso, irmãos. Quando você parar assim, der uma folga dos atos, você pensa, eu estou agradando a Deus? Porque muitas vezes você leva uma vida batida, você não se avalia. Eu preciso toda hora estar conhecendo Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu sempre digo o seguinte: eu não posso fazer nada para aumentar o amor de Deus por mim, porque o amor de Deus é pleno para mim ou para o cara que está na sarjeta. Não tem preço. Deus mais do que eu. Isso você pode fazer. Quando você vive por fé, a Bíblia diz que você agrada ao Senhor. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Hein? É difícil. Eu não vejo dificuldade. Não é possível, não. Não, viver pela fé é aquelas pessoas que querem ser bonachonas, que tudo caia para ele. Eu estou vivendo pela fé, irmão. Eu preciso de um prato de comida. Eu estou vivendo pela fé, irmão. Eu preciso do dinheiro para comprar uma roupa.
A fé não é isso, tá? A fé é o cotidiano. Se a Bíblia diz, se Deus te deu uma ordem, você cegamente, aquilo que Deus fez com Abraão, Abraão, quero teu filho, sim senhor, pegou e levou. Isso é fé. Essa questão de pedir, né? Eu ia falar pra você, na terça-feira, né, a missionária falando, né, que ela vai pra Argentina, vai para o Paraguai, vai não sei pra onde, e não pede R$1 a ninguém. Se você viver por fé, não tem uma igreja que leve. Deus providencia. Tá? E esta fé é quando você está escrito aqui, não pode fazer, você não faz. Por que você é diferente? Porque a Bíblia manda assim. Acabado. Você tem fé na palavra? Essa fé, para mim, é aquela do fruto. Tá? O fruto é que ela envolve a sua vida. E você, respaldado naquilo que o fruto produziu em você, você age. Tá? Então, uma vida comum. Eu fico olhando essas pessoas aí que não se posicionam, tem a Bíblia na mão, tem gente que é famosa, que tem medo de se posicionar contra aquilo que está na verdade. Tá? Então, a vida é de fé. Agora vamos num outro lugar, capítulo 5 de Hebreus, versículos 11 a 13. Pode ler até 14. Vamos chegar lá. Do qual, 11 a 13? É. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, há necessidade que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja o que o escritor está dizendo. Eu falei, eu tenho muita coisa para falar com você a respeito dos mistérios do Evangelho. O Evangelho é um mistério que teve oculto das gerações, mas Deus trouxe a revelação para nós no presente momento. E ele falou, eu tenho muita coisa para fazer, mas vocês estão tardios. O tempo decorrido de caminhada, vocês eram para estar lá na frente, estão lá atrás ainda. Está entendendo? Vocês deviam estar avançando, ser mestre, mas estão tomando leitinho na colher ou na mamadeira. Então você precisa de desenvolvimento. E isso cabe a nós, irmãos. A nós. Tudo na vida depende do nosso projeto. O que você quer, o que você vai fazer. Você tem que entender vida secular, vida espiritual. Eu quero ser isto na minha profissão, mas eu tenho que ter um ponto inicial. Eu tenho que priorizar as coisas de Deus, porque este é o mandamento: busque primeiro o reino. Porque tem pessoas que falam, mas eu tenho que desenvolver. Eu falei, tudo bem, isso não é incompatível. Agora eu preciso me programar. Daniel, quando chega na Babilônia, ele entra numa faculdade. A Bíblia diz que ele faz um propósito, está lá no capítulo 1, versículo 8. E propôs Daniel no seu coração não se contaminar.
quando você vê a trajetória de Daniel na vida secular, Daniel trabalha em evidência nos impérios, tanto babilônico. Quantos anos durou o Império Babilônico? Já falei aqui, hein? Sua idade, não sou velho. 70 anos, não foi? 40 anos. 40. Não, quase 70, mas Nabucodonosor governou 40 anos. E no primeiro ano de Nabucodonosor ele invade Jerusalém. Daniel fica Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, e depois Ciro. Quando ele é jogado nas covas dos leões, ele tinha aproximadamente 80 anos. E ele entra na Babilônia com 13 ou 14 anos. E esse período todo ele foi o do topo. Mas quando os pares queriam acusá-lo, eles olharam para a vida de Daniel e não encontraram defeito. Eles falaram, só tem um jeito na religião. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós vamos pegar ele aí. Na fé dele. Na fé. Então, ele tinha um momento com Deus, mas ele tinha um momento do palácio. Você pode fazer isso. Eu trabalhava, irmãos. Desde quando me casei. Agora, semana que vem, 43 anos que eu tolero essa mulher. Se defende, se defende. Mas sempre ela me viu, esses anos todos, lendo a Bíblia. Eu fazia isso sistematicamente. Meus filhos, eles levantavam cedo e iam para o colégio, me viam lendo a Bíblia. Eu li quase todas as... Hoje não dá, que tem muita. Antigamente tinha lá Pentecostal, Shed, Thompson, todas elas eu lia assim, ó, aqui até aqui. Todo comentário. Mas deixa eu falar uma coisa. A Bíblia, se você ler e não deixar ela mudar a sua vida, eu estava falando aqui e eu estava pensando. Falei, Senhor, tem misericórdia desses mais novos, que eles comecem a viver a Bíblia agora. Porque muitas vezes é igual a você falou, você anda para a igreja e não deixa Deus mudar a sua vida, sabe? E você vai ficar, como ele falou na palavra pastoral, você não vive nem o mundo e nem aqui, com um monte de coisa na igreja. Hércules também, ele lia a Bíblia, mas depois que Deus começou a tratar a vida dele, que ele começou a colocar a palavra de Deus em prática, porque não é só ler a Bíblia, tem que viver para sentir o céu aqui na terra. Eu também vivi assim. Quando eu me casei, eu não falava muito, mas eu era muito emburrada. Eu já falei N vezes aqui. E eu não falo isso, falo para vocês mudarem, porque não vale a pena viver uma vida caminhando com a Bíblia debaixo do braço e você não ter paz. Não vale a pena, irmãos. Isso de ler a palavra, orar, sabe? Deus tem que fazer diferença aqui dentro do nosso coração, não é na vida do outro, é na minha trazer para uma vida. Então, quando o escritor está dizendo esse tempo que nós levamos e não aproveitamos, ele diz, face o tempo decorrido, face os anos de caminhada. Vocês deveriam estar instruindo o semestre. Vocês estão precisando das coisas primárias, rudimentar, leitinho. E ele diz que o alimento sólido é para o adulto, é para o experimentado, é para o que tem crescimento em maturidade.
No versículo 14, ele fala uma coisa que eu acho fundamental. Ele diz: quando nós abrimos o nosso entendimento à palavra de Deus, ela expande a nossa mente. Porque aquilo que você não usa, fecha. Como a mente humana, ela é compartimentos, você não usou, a porta vai se fechar. E à medida que você vai lendo a Bíblia, vai meditando, vai refletindo, é errado. Então você tem uma visão diferente pela expansão da sua memória. E Satanás tem trabalhado contra isto. Hoje as coisas são visuais. Você não usa a mente para refletir. Você não usa a mente quando você lê um livro. Você lia um romance e você imaginava uma história. Por que eu guardo as coisas da Bíblia? Porque eu crio uma imagem. Tá? Não é só letra. Então eu visualizo mentalmente alguma coisa para me associar. A memorização nossa. Por que eu tenho memorização de números? Muito fácil. Porque eu trabalho com a visualização da mente. Isso é neurologia, não é, professor? Mas é uma das formas. Uma das formas é visualizar. Isso aí. Então, eu não apenas leio aqui, eu estou... Essa aqui eu estou penando, porque a outra eu sabia exatamente onde que estava, qual pedacinho. Agora já é. Então, eu procuro a história do Velho Testamento. Se você começar qualquer tipo de história, eu vou acompanhar com você, vou dizer até os versículos um por um. Por quê? Porque você visualiza. Tá? E hoje, muito melhor, porque tem muita coisa que eu passei por lá. Então, E hoje a gente tem tanto recurso, né, pastor? Eu vejo, tem até... Agora com esse negócio de ver de bebê, de criança, você tem aplicativo de Bíblia para criança, de historinha, de não sei o quê. Mas eu tenho a impressão, às vezes eu me sinto como se fosse cativa a uma situação de... Com essa questão da tecnologia, eu me sinto presa mesmo, como se fosse um cupim do meu tempo. Porque não é às vezes o que eu quero ver, são coisas que eu preciso responder, preciso dar retorno para as pessoas. Quando eu vou ver, passou um tempo, e se eu não me organizar, aí eu lembro daquele texto, remindo o tempo que os dias são maus. E eu não percebo isso na minha... Isso? Não sei não. Não sei o versículo, mas não sei. Eu nunca sei o endereço. Verso 13, 14. 13, 14? 13, 14. Nem tem 13. Mas eu vejo que às vezes os jovens hoje, que eu não sei se é porque a minha geração tem muita dificuldade de organizar o tempo. 3. Quando a gente vê, passou 2 horas nessa coisa. Não. É isso mesmo. 4. Mas isso daí eu percebo que são todas as idades também. Essa questão do WhatsApp. Não, deixa eu mandar uma mensagem de bom dia. Eu nem existe essa possibilidade na minha vida, mas eu digo assim, quem gasta tempo com essas coisas, quando você vê um pouquinho de tempo, isso não sobra tempo para coisas que vão produzir coisas úteis. Planejamento, né? Nossa, o tal do planejamento. 16. É 5, 16. Então por que você tem outras coisas que não é do seu... Você sabe qual... Não, eu acho que isso daqui é 5, 16. Veja bem, como você vê, é o caso da televisão e do WhatsApp. Hoje você manda a imagem. Você não cria na sua mente uma imagem, porque ela já está aí. Então você não exercita esse lado do cérebro. E ele vai... Entendendo? Porque quando você lia um livro, você imaginava uma história, uma cena. O romance fazia isso, né? A Bíblia, como você tem uma história linda, você imagina andando à margem do Jordão, apesar de ser um rio feio. Entendeu? A Bíblia diz que João estava à margem do Jordão, no deserto, pregando, e a multidão ia ter com ele. E lá que ele tem um encontro com Jesus. E lá que ele fala
A hora que ele vê Jesus e fala, lá o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É um lugar árido, é deserto. Tá? Não tem nada. Aonde nós fomos rebatizados, é um lugar bonito que eles prepararam, água limpa do Jordão, muito legal. Mas aonde, quando eu cheguei no Monte da Tentação, eu falei, Jesus não foi batizado lá não. Falei com o guia, ele falou, também não foi não. Falei, Jesus foi batizado aqui. Porque a Bíblia diz que ele sai dali, atravessa o deserto e vai para o mundo ser tentado. O deserto é ali. Então, a visão foi um lugar feio onde Jesus foi batizado, no meio de mato mesmo. Então, quando você começa a exercitar a mente, você vai ter facilidade das conexões para memorizar a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais importante que tem sobre a terra, porque fala de Deus. A Bíblia é uma pessoa, é o próprio Jesus. Eu fico olhando a expressão, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o que Deus usou para criar? Ele usou o verbo. Ele apenas disse, haja. Quem é que entrou em ação? Por isso que João diz, nada do que foi feito sem ele se fez, sem a palavra. Então você tem que valorizar essas coisas, porque é a ação da palavra, a ação de Jesus. Jesus fala, eu sou a verdade. Então a palavra de Deus é Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, você vai entender o mistério do Calvário. Nós não podemos esquecer, e é por isso que você tem que tirar vantagem. Alguém foi moído para que você não fosse. Alguém foi lá para que você tivesse uma vida plena. O Evangelho é isso. Mas eu preciso avançar. Por que você vê, a gente fica olhando pessoas aí na televisão que pregam, porque elas se dispõem, Deus não quer usar, está chamando, não, Deus quer usar. Basta que você levante, cresça diante de Deus, se envolva com a palavra para ser instrumento para a humanidade perdida. O Evangelho não está a cargo de meia dúzia de pessoas. O Evangelho é para todo. Ide, o ide é para todos. Fazer discípulo é para todos. Se você não fizer isso, você não está dentro do projeto de Deus. E aí, quando você chegar lá na recompensa, a Bíblia diz que você vai ser salvo como se fosse pelo fogo, todo chamuscado. Porque você podia ter coroa e não tem. A salvação produz isso. Paulo diz em Efésios 2:10 que nós somos criaturas dele, feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós temos que produzir. Só produz quem cresce, quem se desenvolve. Paulo diz, quando era menino eu fazia coisas de menino, agora eu tenho que fazer outras coisas, porque eu sou adulto. Então eu preciso desenvolver uma maturidade espiritual. Deus precisa me levar a um outro patamar. Isso depende de você. Olha para você, vê a sua situação, reconhece. Quando eu reconheço que em mim não existe mal, bem nenhum, e eu preciso de Deus, me apoio em Deus. Foi por isso que ele deu lá, leia 14:16 de João. Jesus providenciou todos os meios para que nós tivéssemos vitória sobre todas as coisas. Seria injusto dele deixar a gente entregue aí no... Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. No 16 ele fala aí, vocês vão conhecer porque Ele estará convosco, Ele vai morar no seu coração. Nós temos uma pessoa que é nosso ajudador, 8:26. Nós temos uma pessoa que quer nos levar de vitória em vitória, 2 Coríntios 13:18. Deus, nós temos uma pessoa que quer para nós o melhor, é o Espírito Santo de Deus. Mas você, para se encher dele, você precisa orar. Não,
frequentar a igreja apenas, precisa orar, ter comunhão, diálogo e falar com Ele as suas debilidades. Senhor, eu estou fraco nessa área, eu preciso de força. Senhor, eu quero entender um trecho da Tua palavra. Quantas vezes eu falei isso? E quantas vezes Deus responde? Porque Ele entra no coração, te traz a mensagem da verdade. Tem coisas que é só Deus para te falar. Eu me lembro que eu lia a 24:49 de Lucas, Jesus dizendo: fiquem, eis que sobre vós, que esta promessa fosse a profecia de Joel. Porque Joel faz uma promessa, faz uma profecia, não promessa. E eu fui para Jesus, não está assentando legal. Só que a Bíblia responde a Bíblia. Um dia, já tinha lido várias vezes, aí ressalta, Gálatas 3,14, diz que é uma promessa que Deus fez a Abraão, o Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido derramar o Espírito Santo lá a Abraão, quando Deus chamou, junto com a aliança. Hein? É esse último que você falou? 3:14 de Gálatas. Tá? E aí, eu assentei no coração, porque quem me trouxe essa coisa foi o próprio Deus. Então essas coisas, quando você vai, pergunta a Deus, você vai ter resposta dele. Você precisa, porque Ele estará convosco para sempre. Ele não vai tirar férias para você. Se você sair de férias, Ele vai com você. Esperamos. Mas vai mesmo. Mas agora então, calma, fiquei com uma dúvida teológica. Então, é o cumprimento da profecia de Joel, esse texto? Mas só que é uma promessa, porque toda promessa de Deus vem vinculada a uma aliança. Entendeu? Entendi. E Ele prometeu a Abraão, olha aí que está escrito, o Paulo está falando. Menos seu aí dentro. Mas você quer a versão nova? Pode ser. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Foi a promessa que Deus prometeu a Abraão. Não é a profecia. Quando que Ele promete a Abraão? Na aliança. Lá no início. Em ti serão benditas todas as famílias. A chamada de Abraão foi para Deus realizar o propósito do Gênesis, para ver dele, dessa linhagem, vir Jesus. Dessa linhagem vir a salvação. E dessa linhagem vir a manifestação do Agora Espírito entendi. Santo. Então aí Deus já tinha incluído a gente também. Em tudo ali. O que não era pra gente, Ele incluiu, Ele já sabia. Quando Deus chama Abraão, Ele não chama restrito a uma nação. Isso. Quando Ele chama, quando Israel chega no Sinai, ele fala assim, 19:5, vós me tereis o reino sacerdotal para o mundo. Só que Israel se fechou. Isso. E o propósito foi cumprido. O propósito de Deus é lindo para a nossa vida. A nossa salvação, ela vem da eternidade. Por isso que Paulo fala antes. Quando Paulo diz, eu fui escolhido do ventre, eu acho que nem todos nós fomos escolhidos antes do ventre. Na eternidade nós fomos escolhidos. Se existe o universo, hein? Antes do universo ser formado, a nossa escolha é uma coisa só Deus para fazer esse projeto. Amém? Amém. Vamos terminar, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, é um desafio, hein? Vocês anotaram, vimos a nossa condição. Se você estiver sem Jesus, você é tudo isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Com sua natureza fraca, dureza de coração desde o ventre, a iniquidade assolapando a sua vida, mas quando você vem para Jesus, você é fortalecido. Deus tira isso e quer que você avance.
Então cresça diante de Deus. Desenvolva um projeto de crescimento. Nós estamos no final do ano. O que você vai fazer o ano que vem para Deus? O que você vai buscar de novidade? Não tenha uma vida rotineira. Procure crescer na graça e no conhecimento. Procure buscar mais o Senhor, ter experiências espirituais. Deus é tão rico em misericórdia. Ele quer adornar a igreja, dons espirituais, levar você a desfrutar dele, da plenitude dele. Então, nós temos um vasto caminho. Quando nós mostramos Jesus, que veio com a nossa estrutura, mas foi vencedor, é que você possa olhar para ele. E você olhando para ele, para imitá-lo, você tem um longo caminho para aprimorar a sua vida. Amém. Amém?